Boa noite, hoje é quinta-feira, 23 de agosto, o Jornal da Guará está no ar e você vai ver na edição de hoje. Defensoria Pública volta a cobrar de concessionária de energia a resolução dos problemas com a fiação elétrica da cidade. Consumidores relatam prejuízos. Descaso com atendimento à infância. Conselhos tutelares estão abandonados em São Luís. Homem é preso suspeito de envolvimento com distribuição de drogas em bares e festas da capital maranhense. Terminal de Grãos apresenta balanço recorde de movimentação de milho e soja. Foram mais de 5 milhões de toneladas. Veja também a expectativa do TRE para a realização da primeira eleição simulada. E a análise de Marcos Saldanha com os destaques da política. Veja agora no Jornal da Guará. Quem mora em São Luís já deve ter percebido o quanto esteticamente os postes de eletricidade produzem um cenário de confusão visual. Só que este é de longe o menor dos problemas. Há reclamações de vários tipos em relação ao excesso da fiação, não só de energia elétrica, a ponto da Defensoria Pública ingressar com uma ação cobrando a resolução desses problemas. Na reportagem de Aniele Pimentel, vamos entender que medidas os atores desse processo estão adotando para corrigir situações como as que vamos ver a partir de agora. É um emaranhado que provoca uma confusão. E antes fosse só esse o problema, a poluição visual. Nada disso. A ausência da fiação subterrânea é uma situação que está difícil de ser resolvida na capital maranhense. E olha que não é de hoje que as tentativas existem. Só que enquanto isso não acontece, quem mora ou trabalha em São Luís precisa se acostumar com os perigos que essa situação envolve. Muitos fios deixam os postes pesados e com risco de queda iminente. Olha só esse caso. Há 15 anos, isso mesmo, 15 anos, após um acidente, este poste ficou ameaçado de cair na rua Antônio Raiol, na região do Mercado Central, bem no centro da capital. Este empresário conta que a situação foi só piorando e há 2 anos ele protocolou pedidos na SEMAR para tentar resolver a situação. Mas até agora... A SEMAR tem consciência desse problema desde 1/6/2016. Foi feito o primeiro pedido e até hoje nunca tomaram uma providência. Como você vê, a situação do poste, do jeito que está tombado por lado do nosso prédio e nós não conseguimos terminar a construção justamente por causa desse problema. Ele já pegou fogo uma vez na instalação elétrica, tanto é que eles botaram um resisto, não trocaram nada da caixa elétrica nem nada, entendeu? Então é um perigo constante, porque aqui nesse setor aqui virou um ponto de van também. Como você está vendo, o pessoal está sentado aí. E a qualquer momento acontecer um mal maior, uma tragédia maior. O poste é tão cheio de fiações que parece até que é uma gambiarra. Vejam que ele está praticamente colado na parede. Aliás, as obras deste prédio não foram concluídas ainda, porque é impossível trabalhar próximo aos fios. É extremamente arriscado. Não teve como a gente concluir o nosso serviço em virtude do poste estar tombado. E há muito risco de a gente executar o serviço por não há segurança de nós executarmos o serviço. Em virtude de alguém tomar um choque elétrico, alguma descarga, aí não tem condição. Mas esse tipo de problema não é observado só na rua Antônio Raiol, não. Aqui na rua São João, bem próximo à Escola Modelo, nos deparamos com uma outra situação bem perigosa. Por aqui não tem postes caindo e os postes também não estão tortos, mas em compensação, a fiação está bem comprometida. Vejam só, está tudo desabando. Neste caso, os fios que estão danificados não são apenas os de energia, mas também os de telefonia. Estão tão baixos que qualquer pessoa com uma estatura mais alta, de 1,80 m como eu, consegue alcançar com as mãos. Situações como essas resultaram na morte de uma mulher em 2014, que foi atingida por um fio, caiu e teve traumatismo craniano. Em 2013, um homem ficou paraplégico após cair de moto enroscado em um fio. Os casos chamaram a atenção da Defensoria Pública do Estado, que moveu uma ação civil pública contra a concessionária de energia elétrica e empresas que compartilham a rede. Essa ação civil pública movida pela Defensoria, ela visa a adequação da rede de compartilhamentos na capital maranhense e atualmente ela está em fase de acompanhamento de um acordo, né? Em que as empresas elas formalizaram perante o judiciário, em que elas se comprometem a adequar a sua rede, né? No dia 14 de setembro, às 9 horas, nós teremos uma audiência de monitoramento
dessa obrigação. A ação não visa a estética da cidade, e sim prevenir riscos. Por isso, a fiação subterrânea não entrou em questão e, de acordo com a ACEMAR, este é um investimento alto que demanda tempo. A entidade diz que realiza fiscalizações periódicas para garantir a manutenção da fiação e que aciona as empresas que compartilham o serviço. Só este ano, 350 postes foram substituídos, um investimento de mais de R$1.600.000. Bom, nós temos inspetores que fazem as suas inspeções mensais, fragmentando a cidade em áreas, e sempre que eles detectam algum poste com algum comprometimento, base deteriorada, ferro aparente, ferragem aparente, eles trazem para cá e a gente programa a substituição de acordo com a criticidade do problema, né? A gente obedece a critérios técnicos e a gente verifica se é um poste que tem que ser trocado de imediato, se a gente pode programar para 1, 2 meses depois, e isso aí entra na nossa programação. Até o momento nós já trocamos aqui na ilha 364 postes, dá uma média de 45 postes por mês. Ainda segundo o executivo, o poste torto não é sinônimo de perigo. O que aparece lá na rua Antônio Raiol não é perigoso. Eles são aterrados a 1,80 m. Atualmente, 400 postes estão sendo trocados em avenidas, como a Holandeses e a Litorânea. E caso o consumidor queira reclamar, basta ligar no número 116. É isso então, né? Reclamações, número 116 para correção desses problemas. Conselhos tutelares de São Luís não conseguem realizar o trabalho de prevenção e acompanhamento de crianças em situação de vulnerabilidade. A falta de infraestrutura é um dos maiores entraves para o desenvolvimento desse trabalho, como nos mostra a reportagem de Linalva Cardoso. A maioria dos conselhos tutelares de São Luís passa por problemas estruturais que prejudicam o trabalho dos conselheiros que atuam na garantia e preservação dos direitos da criança e do adolescente. No ano passado, mostramos a situação de algumas dessas instituições da cidade e, ao voltar ao prédio de uma delas, percebemos que de lá para cá, nada mudou. Dos 10 conselhos tutelares que existem aqui na capital maranhense, apenas 3 deles funcionam em sede própria. Nesse aqui, da cidade operária, por exemplo, a situação não é diferente. Desde 2009, os conselheiros trabalham em condições precárias nesse prédio alugado que nunca passou por uma reforma. A falta de um prédio próprio, ele implica muito que as pessoas ficam itinerantes. O que antes era no CAIC, a sede, depois foi para 101 e agora nós estamos aqui no Jardim América. Então as pessoas ficam sem referência. A fiação e o teto precisam de reparos urgentes. Além disso, aqui também faltam materiais básicos e até móveis importantes como armários para guardar processos e documentos, que na falta de um lugar adequado ficam empilhados em cima das mesas. Como se não bastasse, na cozinha, um fogão em estado precário precisou ser substituído. Mas foi graças à funcionária da casa que os conselheiros ganharam outro eletrodoméstico. Inclusive o fogão que vocês fizeram lá, trouxeram, a funcionária trouxe ele para cá, né? Porque ela não conseguia mais cozinhar no fogão anterior, então ela se sentiu muito incomodada e trouxe, né? O Conselho Tutelar da Cidade Operária é responsável pelo atendimento de mais de 100 mil famílias na região que inclui 43 bairros. Isso, a nossa impressora, às vezes a gente está fazendo as impressões, ela imprime 3, 4 papéis de forma correta e depois ela começa a mastigar o papel. E às vezes a gente tem que interromper o atendimento, passar meia hora para poder ela dar uma esfriada para poder usar novamente. Então isso dificulta muito o nosso atendimento, que às vezes a pessoa não pode ficar aqui meia hora esperando uma impressora funcionar. Às vezes ela tem outras coisas para fazer. Então isso dificulta muito o nosso atendimento. Em nota, a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social disse que já foi assinado um novo contrato de locação para o referido Conselho Tutelar e a mudança está prevista para os próximos dias. Um grave acidente foi registrado durante a tarde na Avenida dos Africanos, em São Luís. Segundo testemunhas, o condutor da moto trafegava em alta velocidade e perdeu o controle do veículo ao tentar fazer a curva na altura do bairro do Parque Amazonas. O condutor subiu no canteiro e bateu de frente com uma árvore. A moto ficou completamente destruída. Os primeiros socorros foram prestados no local pelo SAMU e a mulher que estava na garupa foi levada para o hospital em estado grave.
Veja agora outras notícias em destaque nesta quinta-feira. A Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico deflagrou uma operação em São Luís que prendeu Cláudio José Barros, suspeito de fornecer drogas em casas de festas e bares na região da Coab e do Coatraque. Ele já havia sido preso em 2016 e tinha um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio. Com ele, também foi apreendida uma quantia em dinheiro, celular e um carro, além de meio quilo de cocaína. Moradores do Parque Pindorama estão reclamando da falta de ação do poder público para resolver os problemas estruturais com os quais convivem há anos. Buracos já fazem parte da rotina da população, que também convive com a insegurança e a falta de saneamento. Segundo a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, o bairro está incluído na manutenção asfáltica por meio do programa Asfalto na Rua. E disse ainda que está realizando diariamente serviços de terraplanagem, construção de calçadas e desobstrução de bueiros e galerias. O aumento da adesão de municípios maranhenses ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional foi discutido durante um evento de elaboração dos planos municipais. 37 cidades já participam do processo e a adesão de outras 30 está em tramitação. A capacitação tem como meta auxiliar na elaboração do plano considerado ferramenta de gestão política de segurança nutricional. O Terminal de Grãos do Maranhão, o Tegran, divulgou a movimentação agrícola entre o mês de agosto do ano passado e julho deste ano, intervalo temporal aí de 1 ano. Só com milho e soja foram 5.400.000 toneladas movimentadas. 85 navios foram embarcados neste período. A maior parte da produção foi recebida pelas rodovias. Apesar do volume recorde, existe a expectativa de que com o início da operação do novo terminal, a capacidade de movimentação de volumes seja superior a 10 milhões de toneladas ao ano. O INSS disse que vai recorrer da decisão do STJ, que determinou o pagamento de um adicional de 25% para todo aposentado que precisa de atendimento com um cuidador. Isso vale até para os que recebem o teto do funcionalismo, que é pouco acima dos R$ 5.600. Hoje, o órgão anunciou que já está disponível a consulta para o recebimento do 13º salário. Eles começam a pagar este valor para os aposentados a partir da próxima segunda-feira, dia 27 de agosto. Você pode consultar o pagamento acessando o site www.meuinss.gov.br. Vamos agora ver os números do mercado financeiro. O dólar continua subindo. A alta hoje foi de 1,65% e a cotação fechou em R$ 4,12. Alta também do euro de 1,38%, cotado a R$ 4,75. Já a Bolsa de Valores voltou a cair, baixa de 1,65% e movimentação em 75.633 pontos. A seguir, concluído o inquérito sobre atropelamento de cães no residencial Pinheiros, em São Luís. Tem ainda a expectativa para a eleição simulada, que será realizada pelo TRE, e a análise política de Marcos Saldanha, logo após o intervalo.